No episódio anterior você acompanhou a primeira parte de Caça ao Rato, enquanto navegávamos em lugares lindos na Croácia. Sem sucesso de pegar o intruso, fomos para Zadar, a quinta maior cidade da Croácia, em busca de um arsenal contra o roedor. Porém o Google resolveu se mexer e pegou o rato. Pega o rato! Cadê o rato? Pega o rato! Cadê o rato? Mas antes de continuar, deixe o seu joinha no vídeo para ajudar o canal. E se quiser contribuir mais, seja nosso Patreon. Quem é Patreon recebe o vídeo antes e consegue falar com a gente via WhatsApp, e-mail ou pessoalmente. Faça parte. Depois de 10 dias na Croácia, tivemos o privilégio de dormir em lugares paradisíacos pelo caminho e chegamos perto da metade do país, em Zadar. A cidade tem 100 mil habitantes e as principais lojas. Estávamos certos que iríamos conseguir um arsenal contra o rato. É hoje que o rato vai morrer. Ó, chegamos numa loja, se não tiver essa cola aqui, não tem lugar nenhum. Recebemos nos comentários diversas dicas de como ter sucesso e ficamos esperançosos com isso. Ancoramos próximo ao centro histórico, na única enseada de Zadar que ainda é gratuita. Lá encontramos o Amadeus, famoso veleiro brasileiro que saiu do Rio de Janeiro e estava ali ancorado. Ficamos felizes em ver uma bandeira do Brasil, mas infelizmente não havia ninguém no barco. Prontinho, achamos esse aqui, que é uma mais moderna e que também não mata ele. E esse aqui, que é a cola que falaram pra gente que é muito bom, que é o que a gente vai fazer. Hoje a gente se livra do ratinho, que olha, já perdi as contas de quantos dias ele tá aqui. Se ele entrou em Veneza, hoje é dia 12 e a gente saiu de lá dia 1º. Anyway, faz mais de 10 dias que o nosso ratinho está aqui fazendo parte da tripulação. Ó, onde ele tá fazendo a bagunça. Colocamos uma banana no meio. Ó, tá tudo de cocô. Aqui é onde tava a ratoeira, que ele não tá pegando. Ratinho tá dando trabalho, Beto? A cola grudou no cabo. Passamos alguns dias em Zadar esperando o rato cair na armadilha, mas a cada noite ficávamos ainda mais desesperados. A saga do rato continua. Compramos tudo, mas ele ainda não caiu na armadilha. Esse rato é muito ninja, muito ninja. Agora o Beto vai abrir aqui, porque ele tá por aqui, ele tá tipo entre o paiol. E aí a gente vai tipo abrir tudo, tacar mais cola em tudo. Hoje a gente ouviu ele roendo mais alguma coisa, ele muda de lugar. A gente coloca o negócio, eu não sei como é que ele sente. E ele muda de lugar. E aqui no barco tem pouco lugar pra ele fugir, né? Betinho colocando mais cola, porque antes o ratinho tava se hospedando só ali, no paiol de lá. E agora ele também tá passando por aqui. Então, colocando mais, preparei mais coisa pra colocar. Ração do Google, porque ele gostou. Ratinho safado. Fico me perguntando pro Beto, como ele é tão ninja assim? E é duro porque a gente não consegue dormir, porque a gente fica pensando o que ele tá fazendo, o que ele tá roendo, o que ele tá acabando dessa vez, aonde ele tá dormindo, como ele tá comendo. E aí a gente não consegue dormir, né? E fica ouvindo ele, só que também não pode espantar, porque senão ele não vai na armadilha. Só que também não tá adiantando, porque a gente também não espanta e ele também não vai na armadilha de todo jeito. Nós vimos que ele tinha comido a ração do Google, que fica dentro daqui. Mas até então não tinha vestígios de nada por aqui. Mas a gente acha que ele tem caminhado por essas toquinhas e o Beto talvez até viu uma miragem de um ratinho. Então a gente resolveu colocar a cola em quase todos os tubos. Porque aqui dentro ele deve estar fazendo o ninho dele.
Eu vim esparecer um pouco, na verdade vim numa loja náutica, pra variar. E aí, conversando com as meninas do grupo, todas elas me falaram que eu não podia ter tocado na comida do rato. Porque a gente colocou na isca e a gente encostou. E pra colocar a cola, a gente também encostou no lugar onde a gente apoiou a cola. E aí disse que ele não tá indo lá por causa disso, porque ele sente o nosso cheiro e aí ele não vai. Esse rato, ele tá tirando a minha paz. Vocês não estão entendendo isso. A gente vive em função do rato. Não é mais em função do Google, a gente vive em função do rato. A gente não pode fazer barulho, porque senão o rato vai ouvir. A gente não pode... A gente tem que dormir cedo, porque daí o rato vai acordar e vai cair na isca. Só que não cai na isca. Aí você acorda de manhã e fala, puta, mais um dia que esse rato tá aqui. E tá um karma. Tô estressada, tô pé da vida, Beto também. A gente só sabe ler sobre rato, só que a gente não tinha lido sobre isso. E sei lá agora se a gente vai ter que refazer tudo que a gente fez hoje de manhã pro rato. Porque eu não sei mais o que fazer com esse rato. Tipo, a gente tá usando luvas pra limpar as coisas, pra isso. Só que eu não fazia ideia que ele ia sentir o nosso cheiro com a comida. Então a gente pegou a ratoeira e enfiou lá. Nada? Ouvíamos ele à noite e nada dele cair nas armadilhas. Bom dia! 6h30 da manhã caçando rato. E aí, Beto? Nossa, nem dormi direito. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como entrar na casa de um roedor. Fique ligado nas dicas. Você vai precisar luvas, banana, chocolate, lanterna, sacos para forrar o seu pé. Fique ligado. Bom, agora vocês vão ver a casa do nosso roedor. Tá toda cagada. Põe bem no meio do quadrado. Cuidado com a outra, hein? Nossa, ele tá roendo muito esse bagulho lindo. Você acha que tá bem na pontinha, é isso? Tá. Ele comeu a banana aí, ó. Hoje é dia de lavar roupa, né, Google? Vai todo mundo, vai a família inteira lavar roupa. Mais um dia sem pegar o ratinho, né, Gugolino? A gente tá ficando já, tipo, mega preocupado. A gente não queria matar o rato, a gente só quer pegar ele. A gente não tá achando jeito de fazer isso, tipo, ele tá destruindo o barco. Tá todo mundo, tipo, tudo tem cocô, tudo tem xixi, isso é super preocupante. Provavelmente a gente vai ter que detetizar o barco, a gente tá pensando nisso porque a gente não consegue pegar ele. Ele tá, tipo, comendo fiação, os cabos da Rei Marine. Tem várias coisas acontecendo, tipo, esse rato tá deixando a gente simplesmente louco. Mas uma coisa que eu queria falar é que eu não tenho medo de rato. Até porque já tive um hamster, eu acho a coisa mais fofa do mundo. Eu jamais gostaria de matar um animalzinho desse. Mas eu não posso colocar a nossa família em risco, né, Google? Ai, quando eu choro, ele sabe.
E eu tô super chateada e não sei o que fazer. Eu e o Beto, a gente tá sem saber o que fazer. Faz tipo 15 dias que a gente não dorme, que o rato tá aqui, que ele não cai na armadilha, que ele não gruda na cola, que ele não come queijo. Tô muito brava e tô muito puta. E o Google está muito sentimental. Que é carinho. Mais uma das coisas que o rato tá comendo, a ventoinha do motor. Tá destruindo tudo! Ah! Vou enlouquecer com esse rato. Viemos no veterinário trazer o Google, que a vacina dele de V10 e tudo mais vence dia 20. Então, como a gente tá em Zadar, que é uma cidade grande, a gente tá com esse problema do ratinho, já vamos vacinar pra não ter problema. Ratinho, ratinho, cadê você, ratinho? Por que você não aparece? Achou o ratinho? Olha, eu acho que eu nunca vi minha casa tão bagunçada como está a caça ao rato. Eu já vi ela bem bagunçada, mas nunca tão bagunçada. Depois do estresse do rato não ter saído de novo, nós vamos para mais uma tentativa. O vinagre, o algodão com vinagre até que adiantou ele, tipo, a repelir ele dos lugares que a gente não queria. Só que depois que o algodão seca, ele faz o ninho com o algodão, porque ele tem pego os nossos algodões. Então, o Beto leu na internet que essência de menta repele ele também. Então, a gente pegou a essência de menta, misturou na água e agora a gente vai vaporizar nos lugares que a gente não quer que ele fique. Porque a gente tá tentando que ele não fique aqui no chão, nada. Tipo, aqui dentro, nada. Que ele se mantenha lá no paiol. Porque daí é mais fácil dele sair. E é um lugar que também não fica sujando. Então a gente tá tampando todas as cavernas, tacando esse negócio de menta. Pra ver se durante a noite ele resolve sair, dar uma nadada no mar, quem sabe. Enquanto os gatos saem, os gatos continuam fazendo a festa. Chegamos a sair do barco e ficar 3 horas na cidade rodando para que o rato se sentisse à vontade de degustar nossas iscas. Mas foi em vão. Foi então que o Google resolveu se mexer e caçar o rato. Cadê o rato? Pega o rato! Cadê o rato? Pega o rato! Cadê o rato? Muito bem, pegou o rato! Muito bem, você pegou o rato, meu amor! Você pegou o rato! Ratão! Um rato! Esse rato você vai caçar? Esse rato você vai caçar? Hã? Caçador de ratos! Você quer? Esse você quer? Esse você quer? Bom dia! Hoje, eu e Betinho completamos 6 meses de casados e 17 dias que o ratinho está morando aqui no barco. A casa está simplesmente virada no giraia. Ontem à noite a gente descobriu um novo paradeiro dele. O quarto já está inteiro desmontado, já está tudo sem madeira, sem nada para ele não poder passar. A sala, nós temos caixas, colete, não tem nem como tomar café, tudo. E aí, no quarto de proa, foi onde a gente descobriu o paradeiro dele, que é exatamente aqui. Aí ontem à noite a gente desmontou tudo, porque o guincho do Beto tinha parado de mostrar ali no visor quanto metros de corrente. Lembra que a gente até colocou os pininhos pra contar corrente e tudo mais. Então, desde o primeiro dia que ele entrou, foi o primeiro lugar que ele foi aí na âncora. E aí, provavelmente não. A gente pesquisou, detetização, ia ficar muito caro. Então a gente vai partir pro veneno, porque a ratoeira não tá dando certo, a cola não tá dando certo. E faz 17 dias que o ratinho tá aqui. Vamos comemorar agora os nossos 6 meses de casado. Indo tomar café da manhã fora, porque aqui está sem condições. E o meu caçador
Viu? Case com alguém que caça ratos. Né, Betinho? É, pelado. Melhor de tudo, gente, é que casar é bom demais, não é, Beto? Casar é bom demais, você tem companhia pra até caçar rato. Isso é casamento. Casamento é estar junto caçando rato, é estar junto na bagunça, é estar junto nos piores momentos também. Tudo bem que a gente sempre tá nos melhores também, mas nos piores também. Seguimos assim, na luta e juntos. Acabamos de voltar das nossas compras. Nós fomos em umas 3, 4 lojas pra achar o veneno, porque a gente não achava. O cara da loja falou pra gente levar os 2 por precaução, já que o nosso rato é tão inteligente. E ele também mandou usar a cola de novo, tentar a cola de novo. A gente tá tentando muito a cola, mas o rato não está colando na cola. E a gente comprou mais 2 tapetinhos que já vem com a cola, que a gente ainda não tinha encontrado, pra colocar. E eu espero muito que esse rato caia em uma dessas armadilhas. E ele dava risada da gente, quando a gente falava da ratoeira e tudo mais, ele dando risada. Ele falou, tem muita coisa que não resolve, e tem rato que é muito inteligente, no caso o nosso rato. Então hoje a gente vai distribuir as coisas em lugar que o Google não tem acesso, que é onde o rato tá. E vamos ver se a gente consegue acabar com esse danadinho. Veneno espalhado pelo barco, levantamos âncora e seguimos em frente velejando. O vento foi acabando e então resolvemos parar em Milane. Estamos chegando na nossa ancoragem. Ai, que cheiro gostoso! E a gente saiu de Zadar, porque na verdade a gente ficou até mais tempo do que precisava ter ficado por causa do rato. E precisamos avançar porque a gente tem 13 dias para sair da Croácia. Então seguimos viagem, andamos 10 milhas hoje, velejamos 10 milhas hoje, foi 100% na vela, devagarzinho, demorou tipo quase 5 horas, 10 milhas. Mas tudo bem, não temos pressa, né, Google? Indo devagarzinho a gente chega. Cadê o rato? Cadê a comida? Ah, a comida tá aqui dentro. Bom, vamos ao caso rato na vida. Nossa, que hoje completa 18 dias com o nosso querido amigo rato. A gente comprou isso aqui na loja quando a gente foi comprar os venenos do rato e tudo mais. E resolvemos, enquanto velejamos, colocar isso aqui. Porque a caixa de som aqui tava bem podrinha já. E a gente não vai colocar outra caixa, porque... Anyway... E aí a gente comprou essa tampa aqui para tampar o buraco da caixa. Eis que encontramos vestígios do rato aqui no paiol também. A gente já tinha olhado o paiol, não tinha nenhum vestígio dele. Eu não sei como esse rato está andando pelo barco inteiro. E agora o medo é a vela. A gente já tinha olhado várias vezes o paiol porque o medo era pegar a Gineker. Se ele rasga a Gineker, Deus me livre, não vamos pensar nisso. Então, o ratinho entrou no paiol. Ó, isso aqui que a gente vai trocar, que tá bem ruim. E agora a gente vai tirar tudo daqui. Esse é o paiol de limpeza. Ó, tá vendo? Ele roeu um negocinho ali. E eu espero que ele não roa o meu unicórnio, que tá aqui dentro. A noite chegou e fomos dormir. O rato apareceu, fez muito barulho com o veneno, ouvimos ele andando por um tempo e depois parou. Normalmente ele fazia barulho por volta da meia-noite às 6 da manhã, mas nesta manhã não tivemos sinal dele. Será que ele morreu? Vai feder? Vamos achá-lo morto? Aguarde o próximo episódio que está muito engraçado. Deixe sua aposta nos comentários e se gostou não esquece de curtir o vídeo e compartilhar. Obrigado a todos os apoiadores que tornam o vídeo possível. Até a próxima semana, tchau e bons ventos.